conferência no encerramento deste congresso. Nós vou apresentar um convidado muito especial porque o professor José Bragança de Miranda é um amigo da data das ciências sociais e das ciências da comunicação, já nos tem visitado por muitas vezes, para proveito nosso, em diferentes contextos, e hoje temos o prazer de poder contar uma vez mais com a presença do professor José Bragança de Miranda, que, enfim, dispensa apresentações, mas ainda assim vou aqui dizer só, enfim, 2 linhas de um currículo que é demasiado vasto para sintetizar. O professor José Bragança de Miranda é professor associado da Universidade Nova de Lisboa, concluiu o doutoramento em Comunicação Social também da Universidade Nova em 2001, é investigador do Centro de Estudos de Comunicação de Linguagens, enfim, estuda muitas outras áreas, a teoria da cultura, a teoria dos média. Tem coordenado múltiplos projetos da FCP, nomeadamente Tendências da Cultura das Redes em Portugal, e tem uma vastíssima obra. Enfim, vou aqui apenas recordar muitos livros, nomeadamente traços, ensaios e crítica da cultura, mas, enfim, é apenas um recorte brevíssimo do que queria dizer sobre o professor José Bragança de Miranda. E sem mais, agradecer-lhe a presença, passo a palavra. Muito obrigada. Vou ouvir bem? Muito obrigado. Antes de mais, boas tardes. Agradecer a apresentação amigável da professora Dias, o convite dos organizadores, também não, cumprimentar o amigo José Ferreira Martins, já fazer este aqui, realmente da Universidade do Minho, é uma instituição muito especial, a minha vida tem-se cruzado com ela desde sempre, e é que aqui estou. Honra muito ser eu a fazer esta conferência de encerramento, que eu calculava que já seria mesmo como vocês estão à espera que não demore muito tempo, e depois de 2 dias de trabalho intensos. Portanto, farei uma breve, comprometi-me a fazer uma intervenção sobre a questão. Há alguns problemas de epistemologia da rede, se é que se pode dizer assim, aqueles que me conhecem ficarão, com certeza, surpreendidos pelo tipo de tratamento que eu vou fazer. Não é um tratamento sistemático sobre a cibercultura, resulta de um problema importante para mim, que eu acho que é significativo, que é, quando a cibercultura foi criada, a primeira cadeira foi criada na Nova, aparentemente nós tínhamos uma concepção clara do que era isso das redes. Depois explodiu completamente. Neste momento, o problema das redes, a questão de ser quase difícil de destrinçar a utilização comercial, a utilização política, a afinidade que há entre a atividade racional ao nível dos algoritmos, a maneira como são explorados por empresas, etc., cria uma situação que torna muito difícil tentar ter uma teoria, uma cibercultura que seja suficientemente compartilhável entre nós, que possa ser, como é que posso dizer, que possa ser submetida à discussão. No fundo, nós temos uma infinidade de fenómenos empíricos e temos uma diversidade imensa de teorias. E o conjunto disso tudo cria uma situação um pouco perturbante para mim, que é, quando eu li o programa destes 2 dias, vai lá fazer a síntese daquilo que conseguir. Dispara-se para todo lado, desde a estética, à técnica, entre dispositivos de todo o género. Bem, eu pensei como orientar-se nessa imensa parafernália de problemas e de questões, sem tomar uma opção demasiado precipitada sobre uma teoria qualquer. E decidi trabalhar sobre, e é isso que eu vou fazer convosco, pensar um pouco sobre um conjunto de estudos que eu estou a fazer, nomeadamente sobre o problema da constelação, que é a metodologia que eu queria expor-vos e procurar convencer-vos de que tem pertinência para resolver esta imensa correlação empírica e teórica que estamos confrontados. A teoria da constelação, como sabem, não sei se sabem,
é basicamente proposta pelo Walter Benjamin e o Adorno. Ela tem uma tradição clara por trás. Nos anos 40 e 50 e mesmo nos anos 30 a sociologia teve um forte interesse neste conceito, nomeadamente de Max Weber. O jovem Max Weber trabalhou bem a questão da constelação, o Rickert, o Zimmer, etc. Mas também, durante muito tempo, houve uma enorme influência da teoria das figuras ou da configuração de Norberto Elias. Basicamente, Norberto Elias é mais conhecido entre nós. Do Jung, Rickert. Existe uma tradição rica que eu gostaria de tentar repensar e ver a pertinência que ela possa ter para o nosso trabalho. É evidente que a primeira concepção que nós temos da constelação tem a ver com a antiga astrologia e nós conhecemos todos a crítica a esse processo. Não é que a antiga astrologia não fosse potente. Nenhum rei ia para a batalha sem os signos constelados a serem favoráveis, a se casar, etc. Só que a interpretação do sistema de ciclos era altamente consistente. Porquê? Porque, acima de tudo, porque havia um sistema simbólico que permitia a interpretação dos símbolos, dos sinais. A noção de constelação, tal como o engenheiro procura pensar, e eu queria desenvolver convosco um conjunto de pequenas reformas, não parte dessa matriz prévia de interpretação, mas antes, basicamente, é uma teoria da ação que procura, ao mesmo tempo, respeitar a empiricidade e a dispersão e, por outro lado, procurar a criação de dispositivos mínimos de ligação que possam ser potentes. O Benjamin apresentou esta tese com força no prólogo do drama barroco alemão e onde ele especificamente se posiciona numa relação ao gratuismo e no final da vida dele vai trabalhar a partir desta mesma noção com numa outra dimensão que ele chamou a imagem direta. É neste quadro que eu vou fazer então uma breve interpretação. Antes de mais, procurar mostrar que essa preocupação com a teoria da constelação resulta de uma tradição longa de metafísica ocidental, nomeadamente remontando já ao Platão. Ou seja, claro, nós sabemos que o Platão tem uma cosmologia, uma astrologia própria, mas na República ele apresenta uma série de grandes alegorias, todos conhecem a da caverna, todos conhecem a do Sol, mas há uma que me interessa particularmente, que nos pode ajudar a esclarecer um pouco o que está aqui em causa, que é a alegoria da reta dividida. Na alegoria da reta dividida, o que é que diz o Platão? Que podemos dividir uma reta em dois, em duas partes iguais, e depois da segunda parte voltar a dividir na mesma proporção, e uma parte delas corresponde à parte das ideias do pensável e a outra corresponde à parte do real, do não pensável, daquilo que não deve acontecer. Na divisão das quatro partes da reta, o que é que dá? O mais falso de tudo, as imagens. Na segunda parte da reta, os objetos e corpos no mundo, mesas, cadeiras, animais, etc. Na terceira parte, os conceitos, por exemplo, o conceito de mesa, o conceito da cadeira, a infinidade dos conceitos. Na quarta parte, as ideias, e regendo toda esta estrutura, a ideia de bem esforço. Que ele verdadeiramente não consegue sustentar, mas que ele produz ao criar esta linha, que claramente é uma linha constelada. Não é? Ou seja, é uma linha que organiza de alguma maneira, e é vantajosamente como faz, o mundo das imagens, o mundo dos objetos e dos corpos, o mundo dos conceitos e o mundo das ideias, que são basicamente do belo, do justo, do bem, da verdade, etc. Então, porque é que eu digo que esta é uma primeira interpretação da constelação? Porque, de certa maneira, consegue agregar, e com vantagem sobre daquilo que os modernos fizeram, coisas que de outro modo seriam absolutamente dispersas. Nomeadamente, boa parte da nossa ciência é uma tentativa de analisar o mundo dos objetos e dos corpos. Mas nessa versão não é possível deixar de lado a questão das imagens. Ou, no caso de uma ciência mais rigorosa,
da absorção dos objetos empíricos sobre o conceito. Portanto, o que nós ficamos nesta estratégia do Platão é realmente que há uma articulação entre essas 4 dimensões, ontologicamente umas mais densas e outras menos, mas que não é possível pensar o real sem articular esses 4 aspectos vitais. Ou seja, que os objetos em si separados não são nada, as imagens em si separadas não são nada, os conceitos não são nada e as ideias não são nada se não estiverem articuladas. Claro, nós sabemos que a implicação do platonismo historicamente era, e era por isso que a questão da Reta, era um processo de correção permanente do real a partir do ideal. Ou seja, era preciso controlar as imagens, fazê-las através do conceito, fazer os objetos e determinar tudo por uma ideia absoluta que era só haveria uma cidade justa ou perfeita, ou bela, a República, se todas elas fossem articuladas a partir dessa ideia absoluta que era o bem, que o Platão verdadeiramente dedicou toda a vida dele a tentar justificar, mas claramente não era apresentável, era o conjunto do trabalho que podia construir essa ideia que nos levava do falso até à verdade, ao bem, ao bem absoluto. Portanto, esse era um trabalho que há muita discussão sobre como é que funcionava essa reta na República. Na representação tradicional ela é uma reta horizontal, tem a parte empírica e das imagens do lado esquerdo e a parte dos conceitos e das ideias do lado direito, e haveria, portanto, um processo de horizontal, de passagem do falso através do trabalho para as ideias ao verdadeiro, ou o trabalho contrário, ou então a reta podia ser vista ascensional, como nós vimos do grau mais baixo das imagens, passávamos para os objetos, íamos para o conceito, chegávamos à ideia e, dominando esse processo todo, atingiríamos uma espécie de, como é que se pode dizer, de constelação do real a partir do bem, a partir de uma ideia única. Desculpem ter ido tão longe e ter regressado à República, mas acho que vou tentar provar que isso tem pertinência para o pensamento sobre as ilhas, apesar de ser uma bomba de 2.500 anos. A questão, onde ela apresenta há uns meses, o professor Luís Deja, amigavelmente convidou-me para vir cá falar sobre o problema da luz e é evidente que a grande alegoria do Sol é uma alegoria do bem. Só que era possível apresentar o bem absoluto a partir da metáfora do Sol, mas da passada da metáfora do Sol para o bem não havia caminho possível. Nem é preciso, porque nesse pentagrama ela é aquela que justifica a união daquilo tudo. Não é? Portanto, todo o trabalho é da correção do real a partir de uma ascensão ideal, das ideias, dos conceitos, etc. Bem, historicamente, o platonismo sempre foi muito potente, e foi isso que determinou muito da nossa forma de experiência, sempre foi muito potente na subsunção dos objetos e das imagens sobre o conceito. Ou seja, quando na República se faz o trabalho de correção do real e de correção das almas, o caminho é um caminho que passa basicamente pelo conceito da geometria, pela matemática, etc. Há logo boa parte da lógica ocidental que não deixou de desenvolver esta estrutura potente que o platonismo criou, depois o cristianismo retomou e realizou historicamente, mas não foi de permanente matematização, conceptualização e tecnologização do real. Não é? Portanto, porquê? Porque as razões são infinitas, mas fundamentalmente porque o conceito permitia dominar a má infinidade empírica. Por exemplo, o conceito de cadeiras consegue dar conta da infinidade das cadeiras que existam, que tenham existido ou que venham a existir. Ou seja, há uma rarefação. A consequência foi aquilo que vocês conhecem, que nós conhecemos todos, e que o Dom do Benjamin vai partir para a sua noção de constelação, foi a pura cristalização do real numa infinidade de conceitos. Não é? Conceito de espectador, conceito de professor,
professor, conceito de aluno, conceito de homem, conceito de mulher, conceito de... Ou seja, a gente pode não usar o termo, mas sabemos muito bem quando se diz professor, podem estar milhões ou milhões de corpos nesse lugar, quando se diz aluno, podem estar milhões, quando se diz portugueses, está sempre 10, podem estar todos, ou seja, o que é que se passa? A tirama ocidental, dentro dessa estrutura de estabilização e de refração do mundo, acabou por levar a uma conceptualização geral da vida e, progressivamente, a uma matematização geral pela computação do nosso tipo. Não é? Ou seja, se não se atingiu o bem absoluto, pelo menos atingiu-se tendencialmente uma geometrização do conceito e uma matematização do estudo. É esse o quadro em que no século XX se começa a pensar o problema da constelação e não por acaso o Benjamin vai tentar retornar ao Platão para poder desenvolver esta ideia. A segunda parte da coisa vou referir sumariamente algumas das teses do Benjamin sobre o assunto que são interessantes, mas na prática o que é que ele opera? Uma dispersão geral, primeiro não separa rigorosamente as ordens dos saberes e depois uma rearticulação segundo essa linha que vai do trabalho, não é? Que é a refração, a matematização, a racionalização, a conceptualização, etc. Esse processo que está todo indicado, que eu chamo de uma espécie de mobilização eidética do mundo, está todo indicado na parábola da caverna. O mundo é falso, é preciso sair dele e ascender para a verdade. Essa estrutura, de algum modo, cria a primeira grande constelação do Ocidente numa grande vantagem, que é, por um lado, permite-nos definir a dimensão empírica onde estamos a trabalhar e a dimensão conceptual, e, por outro lado, permite pensar a articulação disso num projeto de trabalho. Um trabalho permanente de correção, de autonomia do real. Não é? Portanto, alguns dizem que este processo pode sofrer muitas discussões, se era idealista ou não era idealista. O que interessa é o modelo que criou, neste caso a tarefa. Seja ela excepcional, caso da passagem do discípulo a mestre, seja ela horizontal, caso da destruição dos pretendentes falsos, as imagens, os objetos, etc. E a crescente tipologização. Os autores mostraram que esta tese só é possível, foi o caso de Eric Avlov, pelo facto de ter surgido escrita na Grécia Antiga, pelo facto de todo o pensamento tipológico estar-se a criar, todo o pensamento da forma de se estar a criar, e só seria possível esse pensamento realmente com a invenção da escrita e a maneira como a escrita se desenvolveu na Grécia. Mas o mais interessante para mim é justamente essa estrutura geral, não é? Que deixa, que se baseia numa pequena obscuridade, que é aquilo que devia ser o horizontal e a sobretudo é puramente ou infundamentável ou, como é que se pode dizer, não apresentável, não é deduzível, que é a tal ideia do bem. É neste quadro que o Benjamin vai operar uma radicalização deste modelo que parece ser bastante interessante em muitos aspectos. Eu diria que a questão essencial passa, por um lado, do centramento que ele vai fazer sobre o problema das ideias, portanto, será isso que será a base da noção de constelação. O que é que o fascina, aparentemente, nesse trabalho do prólogo do drama barroco alemão? O facto, para nós modernos é evidente, mas para os antigos astrólogos não, o facto de que as estrelas são materialmente, fisicamente consistentes, densas, não sei a dúvida, mas a figura que se lança sobre elas é perfeitamente arbitrária, mas depois de lançada ela tem um poder para funcionar. Não? Ou seja, historicamente sempre tinham funcionado. Não é? A constelação do peixe, da área, da Virgem, etc. Ou seja, depois de criadas funcionavam, mas para o moderno sabem que não há nenhuma relação entre as figuras que articulavam aquelas estrelas, elas não têm nenhuma relação entre si que não seja da figura. Não é? Portanto, esse processo
É a partir desse processo que o Benjamin vai procurar resolver um conjunto de questões, como é, por um lado, afetar a questão do conceito, ou seja, o conceito tem que ser trabalhado de uma maneira profunda para impedir a sua abstração geral, por exemplo, a ideia de aluno, o conceito de aluno, o conceito de cadeira, o conceito de mesa. Ele vai ter aí processos complexos que passam por uma saturação do empírico. O que é que isso quer dizer? Uma parte da cadeia do real que está articulada entre si é interrompida a meio e apenas uma imagem, a chamada imagem, apenas uma delas é usada para saturar o conceito de certa maneira. Um exemplo muito simples. Depois, imaginemos um caso que nós conhecemos, o do Ian Fleming e o 007. Quando o 007 cria o Ian Fleming cria o James Bond, antes de ser passado a cinema, era um conceito vago e abstrato, e infinitos corpos poderiam ocupar aquele lugar. Quando o Sean Connery, pela primeira vez, o ocupou, saturou completamente. Depois foi difícil de saturá-lo outra vez. O que é que significa? Significa que o conceito fica carregado de uma carga empírica muito forte. Não é? Ou seja, é possível desinserir das cadeias de toda a empiricidade, e para o Benjamin, de uma forma que eu acho correta. A empiricidade não é mais que aquilo que chama a lei do mundo. O que é que isso quer dizer? É a articulação em cadeia dos objetos que se articulam hierarquicamente entre conceitos abstratos. Conceitos de ensino, conceitos de ciência, conceitos de arte, conceitos de... tudo isso cria a estrutura, aparentemente arreglada numa trama muito fina. E depois trata-se de saber como trabalhar aí. E a ideia que a conjugação é parte da necessidade que ele tem de, por um lado, respeitar absolutamente o empírico, não deixar de ser absorvido pela abstração. Mas, por outro lado, sabendo que não é possível salvar todo o empírico, implica processos de transformação em imagem e saturação de conceptuais que são altamente complexos, mas que, no fundo, é toda a intenção dele. Não é? É toda a intenção dele. Que é não responder a um problema com uma teoria, nem ficar imerso na pura empiricidade dos factos e dos dados, mas conseguir encontrar, dentro dessa perspectiva platónica que ele parte, como é que, inserindo do real certos fragmentos, certos conceitos, certas ideias, se podem articular naquilo que é chamado constelação. Historicamente foi isso que ele nos mostrou no trabalho dele, que ficou interrompido, como sabem, porque esta noção que ele apresenta aplicava-se, naquele caso, a uma época precisa. No caso do Benjamin, nós temos 3 grandes épocas constelares, que é a constelação do Barroco, a constelação moderna e aquela constelação onde nós nos encontramos. Que é difícil definir os autores, porque até porque os textos que nós temos, o mais claramente consistente com a constelação moderna é o texto da filosofia da história, que é o último texto. Mas essa noção aplica-se a todos os pequenos dispositivos, seja eles quais forem, porque isto é uma espécie de um objeto dinâmico que está a ser criado. Bem, toda a questão do Benjamin se centrava na ideia, então, que devia reunir isto tudo e criar uma constelação qualquer, a constelação do Barroco, a constelação do moderno, a constelação que eu chamarei, por causa da silvacultura a seguir, do planetário. Como é que essa ideia se fundamenta? E, na verdade, o que é que a diferença radical relativamente ao platonismo, o resto ele segue basicamente esta estrutura, só que em vez de pôr em reta, põe em estrelas e em modelos dinâmicos. Tudo depende do número de elementos que entram no processo, enquanto que no platonismo era realmente uma reta. Essa reta é que permitia realmente a condução do trabalho e a realização, ou a efetivação de uma forma do mundo bela, justa, estável, etc. No caso dele, essa constelação depende realmente da articulação e fundamento da ideia que ele determina. Qual é a ideia que liga aquilo tudo? E a diferença radical relativamente ao platonismo é a ideia
contrariamente a todo o esforço que o patriotismo historicamente tinha feito para separar o filósofo do sofista, para separar a imagem da ideia, que era só a mesma coisa. Para o Benjamin, o que nós podemos chamar de ideia resulta de uma certa estruturação desse lugar que seria o absoluto por uma imagem forte, por uma imagem possível. Neste caso, no caso do Barroco, todo o problema barroco é a questão da soberania. No caso do século XIX, toda a questão se quisermos, podemos chamar as passagens, uma certa lógica de exibição da mercadoria. No caso do século XX, parece-me ser claramente o problema planetário que determina toda essa estrutura. Esta tese a ser discutida, reparem, eu não trouxe nada escrito, nem a pensar nisto no comboio, portanto não quero convencer-vos nada, mas seria pegando nos textos consistentes de primeiros aula. Resolve um dos problemas da interpretação do problema da constelação nos nossos dias e só vos posso dizer que neste momento está estável na Alemanha, um pouco no mundo, aquilo que os alemães chamam de constelação de Forschung, investigação das constelações, das configurações, que querem chamar. Uma autorização que se diz que o Benjamin teria, nos anos 27, 30, teria passado para a questão de constelação e depois, na última obra final, teria passado para aquilo que ele chama uma dialética, as imagens dialéticas. A imagem dialética seria a forma final do pensamento dele, que teria pouco a ver com a constelação. Mas justamente a imagem dialética, que significa apenas uma imagem que retorna de repente ao presente e tem o poder da organização total, é quando ela consegue saturar a ideia, cria a própria constelação. Para não pensar, é o exemplo benjaminiano, que o Benjamin se interessou por ele. Quando os revolucionários alemães se lançaram em Weimar e na Alemanha, na Revolução, eles procuravam um nome para dar conta dos atos que estavam a fazer. E o nome que veio à memória chamou-se Spartacus Bund, a Liga Spartacus. Spartacus era uma historieta de uma luta fantástica, de uma revolução do escravo no Império Romano. Mas quando os alemães de 1920 se colocaram sobre o sítio dos Spartacus, eles entraram numa constelação política totalmente diferente. Porque é evidente que escolher Spartacus significa não pactuar com o Estado, rebelião, revolta, não negociação. Quando a pessoa escolhe uma dada imagem e não outra, já determina totalmente todos os outros dados, os conceitos e as imagens não podem trabalhar. Não é? Portanto, ou seja, muita da expectativa que hoje. Portanto, hoje não tem o problema de fundar como é que se fundam as ideias, porque as ideias, tal como os objetos têm que ser saturados, os conceitos têm que ser saturados empiricamente a funcionar, também as ideias têm que ser saturadas pela imagem para poderem funcionar. E a articulação dos quatro que realmente vai determinar toda a estrutura. Portanto, não é evidente que ele diz e mantém as categorias, exatamente as mesmas características na parte final da vida dele sobre a imagem dialética e a questão da constelação. A imagem dialética também é leitor-rompo contínuo, dispersa as ligações, opera exorbitações, não é? Faz uma espécie de zooming out de algumas partes e deixa as outras em zooming in, ou se faz diminuir umas e aumenta outras. Não é? Aliás, é assim que ele interpreta, por exemplo, há um alemão, um investigador alemão do século XIX, sobre o platonismo, que certamente se interroga sobre o que é isso das ideias. Mas como é que o Platão chegou essa coisa das ideias? Por exemplo, ideias absolutas como o bem, o justo, etc. E a resposta que esse alemão dá, e vejo muita simpatia por ela, tratou-se de uma especial dramatização de algumas palavras entre as milhares que estão no dicionário, mas é uma pequena dramatização. Eles fizeram uma espécie de zooming out e de repente saturaram a nossa relação ao dicionário. As outras tornaram-se pequeninas. E ao sofrerem essa espécie de saturação, exorbitação, ou essa espécie de exageramento,
ao ligarem-se entre si, criam logo uma estrutura constelar qualquer. Portanto, ou seja, ele não, percebe que o real mais não é que a desinserção, a parada, essa dialética parada, onde de repente o contínuo que se retiraria indefinidamente se não fosse essas interrupções, sofre um desvio que passa, nesse caso, para aquilo que se chama a margem direta para a constelação. Muitos insistem que o Benjamin estava justamente centrado sobre a ideia da interpretação e se calhar ele só podia na primeira constelação para o Carmão, mas é evidente que esta coisa só tem interesse se o que a operação produz for de qualquer maneira alguma coisa que se incrusta nas correntes do real, nas suas ligações, nas suas estruturas repetitivas e que cria uma perturbação qualquer aí. Só tem sentido por ter efeitos de real, não por ter efeitos interpretativos. E era isso que ele justamente esperava da obra de arte na última constelação, que seria a constelação em que nós teríamos a entrar no século XX. E com a qual eu irei fazer agora a minha terceira parte. Como é que estamos de tempo? Estamos bem? Estamos bem? Desculpem ser tão sumário, tenho trabalhado um bocado sobre este assunto, mas apenas nos trouxe aqui umas ideias muito sumárias, mas queria avançar um ponto qualquer em que eu procurava mostrar que, apesar de tudo, podíamos ter uma interpretação consistente para analisar essa questão. Então, é evidente que aqui há muitas voltinhas a dar, mas não estou agora preocupado com isso. Como é que isso afeta aquilo que eu vos disse sobre a situação em que nós nos encontramos? Por um lado, alta rigidez matemática das estruturas simuladas, alta rigidez técnica, um ocultamento geral da estrutura algorítmica da rede. Por outro lado, uma imensa dispersão de imagens e de sinais por todo lado. E, finalmente, um conjunto de categorias que cada uma delas tem a sua zona de cegueira, mas que, juntando-as todas, não há um esclarecimento de problema. Eu diria que o surgimento da noção da ideia de configuração ou constelação resultou dessa crise histórica, que é toda a teoria tem a sua zona de cegueira e a sua zona de luz. O conjunto delas não abolem a cegueira e não produzem iluminação suficiente do real. O conjunto delas provoca uma opacidade da nossa relação ao real. Para um pensador sério, isto é um óbvio simplesmente. Reparem, seria fácil naqueles géneros nietzscheano, hegeliano, kantiano, neokantiano, marxista, leninista, tudo o que vocês quisessem. Mas a soma dessas teorias continua a não produzir uma relação real aceitável. Cada uma delas, se quisermos ser nietzscheano, vamos incentivar sobre a potência e a forma. Se queremos ser hegelianos, sobre a razão. Se queremos ser kantianos, sobre o limite da razão. Mas cada uma delas, a soma delas não resolve o problema. Ou seja, as teorias, mais do que serem uma solução, são matéria com que essa constelação pode trabalhar. Não é? Um pouco como o Foucault dizia, que das teorias interessam as categorias e as categorias fazem parte da máquina da caixa de ferramentas e essa caixa de ferramentas não tem nenhuma ordem precisa. Elas têm que ser inseridas, fragmentadas, etc., para poderem ser trabalhadas. Bem, pegando nesta ideia, dirijo-me então para a última questão que queria tratar, queria ver com o que podemos chamar um critério para nos orientarmos numa certa interrogação da constelação que nos dirigiria. Ou seja, que a ser produzida teria os seus efeitos. Há grandes discussões sobre como chamar. Um autor escreveu recentemente um livro interessante sobre o Benjamin e a constelação. Quer que fosse para ir no comboio, mas eu não preciso. O Giovanni Curisati refere a terceira constelação como uma constelação da vanguarda, por causa da questão do cinema e a questão da produção, etc. Claramente, o nome que eu gostaria de propor seria do planetário, ou quanto muito, chamaria a constelação de Gagarin, para pensar, para poder jogar com isso.
O que é que implicou na primeira hipótese? O Benjamin dá-se conta, num texto dele, que se senta sobre a questão do planetário, que se chama mesmo Para o Planetário, que está publicado num livro que se chama História do Sentido Único. Tínhamos chegado a um momento onde, pela primeira vez, o conjunto da Terra estava a ser envolvido com forças que a criavam enquanto planeta e não enquanto nações, ou enquanto partes, ou territórios, ou locais, etc. Ele é um texto fascinante, já fez correr da tinta, que tem apenas um pequeno defeito, que é o seguinte: é certo que existem essas forças da técnica mundial que ele se deu conta, é certo que existem essas forças do capitalismo, do capital, que eram forças que estavam a atravessar toda a Terra e a ligá-la, mas a Terra, tal como é apresentada nesse planetário, ainda é uma Terra em que está debaixo dos nossos pés, ou ao nosso suporte, na qual nós lançamos à conquista da vida e à sua conquista, a retalharmos, dividirmos segundo a nossa geopolítica, as nossas territorialidades, etc. Mas realmente, o caminho que o acontecimento verdadeiramente importante foi anunciado com a saída do Gagarin da Terra em 12 de abril de 1961. Onde a Terra, pela primeira vez, é vista de fora, a Terra sai dos nossos pés e passa a surgir como uma espécie de corpo inquietante no meio da nossa história, da nossa relação com a natureza, a partir do qual se vai reorganizar toda a estrutura. Se essa imagem nós temos do Gagarin, ou a primeira imagem que é Apolo, da primeira missão ao Apolo, onde a Terra é vista pela primeira vez há 5 milhões de anos, na fotografia, cabe na nossa mão, pela primeira vez, um objeto desmesurado cabe fisicamente na nossa mão. Se aceitarmos que esse acontecimento é o acontecimento que dobrou a história humana e que dobrou a história da Terra enquanto tal, então temos a imagem precisa para saturar a ideia de constelação que seria a contemporânea. Que seria, que eu chamaria o planetário, de algum modo, que vocês podem chamar de onde quiserem, mas da qual deriva logo imediatamente todas as principais dimensões conceptuais para podermos interrogar a estrutura tal como nós a conhecemos. E essa estrutura passa, muito platonicamente, por duas forças fisicamente que estão a afetar a história, que são as da técnica, são as do capital, e por duas forças que têm potência planetária, que são a política e a arte. É interessante verificar-se, a partir dessa hipótese, que, do ponto de vista planetário, a única forma que pode saturar o conceito de política acaba por ser as políticas que não coincidem com o Estado, ou seja, todas as formas de política que, de algum modo, correspondem à possibilidade de um sujeito mundial e não um sujeito nacional. Ou seja, repare, essa própria decisão satura empiricamente o conceito e não permite que outras hipóteses de política sejam pensadas em planetário. Vocês podem dizer assim, ok, mas apesar de tudo, outra política existe. Existe. Isso é verdade. Só que o problema é da articulação entre ambas. E essa pergunta só pode ser colocada se a boa ideia constelar estiver ela propriamente terminada. Não é? A mesma coisa sobre a técnica. Podemos manter, como os marxistas, que a técnica ainda é uma técnica de produção, quando nós sabemos que a nossa técnica hoje não tem rigorosamente nada a ver com a produção, embora a produção nunca tenha desaparecido. Não é? O que quer dizer o que satura a técnica e a nossa relação é uma certa visão das redes, é uma certa visão da transitividade, é uma certa visão da circulação, uma certa divisão do processual e não a criação de objetos que o motivo da pessoa dispunha. Podem dizer, mas não continua a haver objetos. Claro que existem objetos. Só que já não são eles que sabem quanto saturar a nossa visão. Por exemplo, o marxismo estava totalmente saturado com a produção de objetos, que era a constelação do século XIX. Objetos distorcidos chamados mercadoria. A mesma coisa sobre a questão do capital. É evidente que o que satura a nossa visão do capital é claramente aquilo que o Marx chamava no livro 3 do capital fictício, o capital especulativo. Não é o capital nacional, não é o capital produtivo, não é o capital...
A única forma de termos de aceder ao seu limite é a partir dessa concepção que é absolutamente transversal, que é puramente planetária. E desse outro lado, no caso da arte, foi o único que o Benjamin nos deixou escrito, foi o único elemento deste conjunto que o Benjamin deixou escrito, para ele coincidia com uma única arte mundial que era o cinema. Todas as outras artes, por mais importantes que sejam, estavam subsumidas sobre essa situação que o cinema ocupava na arte moderna. Porque o cinema era universal, estava por todo lado, não era dono de ninguém, não tinha um objeto preciso. Reparem, naqueles anos não havia ninguém que o gravasse, as pessoas que ficavam no cinema era aquilo que defragava no real, que se articulava nas cabeças das pessoas, depois que passava também para outras obras, ou seja, as outras obras todas existiam, mas todas elas estavam já subdeterminadas por este sistema. Estavam determinadas por este sistema. Ou seja, no caso, por exemplo, da técnica, ou no caso da economia, por exemplo, as utilizações rentabilistas, por exemplo, pelo comércio, ou pelas empresas, ou pelos sites dos bancos, ou de qualquer, é antitética deste modelo. Não é que elas existem por todo lado. Mas o que estou a dizer é se nós não partimos de uma outra concepção para podermos romper com a imensa dispersão em parafernália, ou com em tudo vale, se equivale. Certamente já não vemos diferenças nenhumas entre o que é, por exemplo, uma ação que exibe os algoritmos e os torna públicos e os dissemina por todo lado e permite que todos nós vivamos livremente na rede, ou aqueles que os controlam, que os utilizam para as empresas, que os utilizam para o poder, ou seja, há tudo lá na mesma, só que há uma espécie de cristal que é refratado pela noção de constatação, que nos obriga a entrar no real necessariamente de outro modo. Ou seja, que não nos permite, que nos impede ou perdermos na pura confusão da empiricidade ou na pura ilusão da verdade teórica, ou seja, na pura abstração teórica. No fundo, a Helena me escreveu, que eu disse, antigamente eu ia dizer, eu escutei-me interessado por este tema, limitei-me a trazer-vos um conjunto de ideias para, de alguma forma, formarmos o nosso olhar. Basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Teresa Miranda. Nós temos ainda algum tempinho, penso eu, para enfim, colocarmos algumas questões, iniciarmos aqui um breve espaço de debate. Já temos o Pedro, como lá. Bem, eu fui saudado por esta mulher pelas ideias muito produtivas que ele trouxe aqui. Realmente, esta ideia da República é extremamente interessante. Ele falou até de duas formas de organização de ideias sobre o real, a reta e também a constatação. No entanto, eu Mas, Pedro, também pode ser uma frustração, não é? Se tiveres para as estrelas, pronto, no entanto, eu acho que, de certa maneira, e sem querer, de certa maneira, priorizar, isso é sobre muita mobilidade, eu acho que havia outras, como é que eu ia dizer, epistemias de organização conceptuais, formas de epistemia é a forma de pensar numa época, o discurso é a forma de pensar numa instituição, e então, há aqui quatro, obviamente, que não se trata aqui de falar de tudo, obviamente, mas eu acho que, por exemplo, assim como a reta platónica tem uma estrutura democrática, trata-se de uma razão democrática na horizontal, e que visualmente gerada pela horizontal. No século XIX surge uma outra razão das ideias que tem a ver com a ideia de arquivo, que o próprio Benjamin também fala, que é a classificação. A classificação tem uma organização hierárquica. Aliás, tem três tipos de formas conceptuais. É a hierarquia, são as taxonomias. Não tem que haver um comboio, peço que passas a claro, e as dicotomias. E depois temos ainda os tesauri, que no fundo agora organizam também ideias que têm a ver um pouco com as hierarquias, associações e
portanto, assim, Sim, e depois temos a constelação e o rizoma. Pronto, muito rapidamente, temos a constelação e o rizoma. E agora temos as ontologias. A minha questão, no fundo, seria esta. Sem desmerecer a proximidade desta análise, eu penso que nós estamos imersos numa constelação de constelações, se posso colocar assim, que são para além desta não é uma crítica, é apenas uma... Não, e podias criticar à vontade, eu tenho uma pele dura, verdade é a minha idade. Não, mas agradeço, peço desculpa por ter que acelerar, porque já tenho medo de comprar de tudo. Não, ainda a questão, primeiro, claro, se a constelação não democrática era católica. Essa constelação era totalmente errada. Implicava realmente uma estruturação geométrica do mundo perfeito e das posições perfeitas, dirigidas por brasileiros, que tinha como princípio justamente cada um ocupasse o seu lugar certo. Portanto, essa reta podia ter equipe. Sobre tudo o resto, é evidente que para constelações, arquivos com classificações, o arquivo de hoje já não é classificacional, não é? O arquivo de hoje digital é um arquivo puramente relacional, ou seja, já operou a desligação que é necessária operar. Portanto, o arquivo século XIX é um arquivo que tem classificações e as classificações que são não são mais do que conceitos mais ou menos claros. Não é? Uma classificação, as tipologias dependem de um conjunto de conceitos para se estabilizar. Portanto, isto não altera rigorosamente nada do problema. O caso do rizomático, por exemplo, que eu sei que alguns têm algum interesse nesse conceito, os americanos, por exemplo, mas que é uma pura confusão mental do que eles dizem. Não há, para a natureza, ela não prefere raízes fasciculadas, raízes rizomáticas, raízes tuberculosas, é absolutamente indiferente. Ela não tem escolha das raízes. E portanto, quando se verifica no Deus Egípcio, só é possível, a partir de uma oposição rígida, ou fasciculado ou ramificado, colocar o problema do rizomático. Mas é uma oposição, isso não tem interesse. No arquivo de todas as raízes, não há nenhuma que tenha prioridade. E é justamente essa a questão essencial. Não é que haja uma que seja o modelo de todas as outras, que é absurdo. Até por razões que nós vemos. É a natureza errática ou errante da rede não garante qualquer liberdade nela. Não é por ser errática ou errante que há mais liberdade na rede. Pelo contrário. Portanto, ou seja, a maneira como os americanos pegaram no criacionismo, transformaram o rizomático e o nomádico numa espécie de nova forma de política de viver na rua. Portanto, o que é que se passa? Na prática, toda essa imensa parafernália conceptual, teórica, metafórica, etc., está articulada na mesma estrutura e aplica-se a ela a mesma necessidade de fragmentação que o Deus fala, que o Benjamin fala e fala toda a dialética no fundo. Ou seja, que é impedir as cadeias, os encadeamentos rígidos e mortíferos como funcionam bem. É só essa questão. Toda a lógica não é pô-las lado a lado, é interromper a sua comunicação, é interromper as cadeias com que elas produzem o real. Portanto, nesse sentido, podemos chamar-lhe o que quisermos, constelação, ou sei lá, os alemães, uns chamam isso de figura, outros chamam configura, os americanos chamam configuração, outros chamam constelação. É um pouco diferente. O problema é se a questão benjaminiana tem alguma pertinência ou não. Se não tem pertinência, nem vale a pena estar a discutir. Não é? Pronto, o que eu procurei fazer-vos, apesar de tudo, é procurar mostrar que seria totalmente distinto tu partires de uma teoria rizomática ou partires de uma teoria benjaminiana das relações. A riqueza de uma e a fragilidade da outra são evidentes, acho eu. Quando se começa a pensar na estrutura. Não é? Quando se começa a pensar na estrutura. Bom, não vou dizer bem mais, porque tu também não pudeste dizer muito mais e portanto também não vale a pena não, e também não quero forçar aqui numa dialética infinita, mas apreciei, não vejo que seja contradição nenhuma. Ou seja, como diz lá aquele velho conto do Borges, na tal enciclopédia chinesa, não é? Há
há cadeiradinhos para todas, não há nenhum, não há nada que não tenha uma caixinha. E há uma caixinha para aquilo que não cabe nas caixinhas. Portanto, não é uma classificação que a gente vai lá. Sem riscos de que o professor perca o comboio. Já temos 10 minutos. Já temos espaços para mais duas. É assim, eu pedi ao Pedro, eu só pedi para o Sr. Luís, é evidente que eu sei que ele importou brutalmente a pergunta dele, não é? Mas é que se não perde o comboio, é tão simples como isso. Se quiserem fazer alguma pergunta, protejam-me de perder o comboio. Eu estou aqui a controlar. Ok. Bom, não sei se há mais algum comentário, alguma questão. Os comentários são sempre muitos. Então, nós não podemos sempre pensar, nos faz pensar sobre aquilo que estudamos sempre, que é deve ser uma ativação do nosso pensamento, por exemplo. Nesse aspecto, quero agradecer, mais uma vez, uma conferência muito fabulosa. Muito obrigada. Bom, muito obrigada. Muito obrigada ao professor Bragança Miranda. Agradecemos o prazer de me ouvir. Bom, eu vou só apenas deixar umas palavras de encerramento deste congresso. Tenho muitas pessoas a quem agradecer, desde logo os nossos voluntários e as nossas voluntárias que estiveram aqui durante 2 dias, empenhados de forma exemplar, de forma extraordinária. Agradecer aos meus colegas de equipa, portanto, ao Pedro, ao Fábio Ribeiro, ao Manuel, somos 4 cavaleiros aqui, portanto, sempre aqui muito articulado, com uma espécie de constelação. Agradecer ao professor Moisés,